Olá pessoal, cá estou eu de volta. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha dia a dia aqui para a gente poder entender como trabalhar com os aspectos dessa semana. Então vamos lá, vou dar um zoom aqui e já vamos começar. Bom, aqui na segunda-feira, dia 8 de julho, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira para vocês. Vamos antes entender onde é que está a Lua. A Lua está aqui, olha, no signo de Leão. E a Lua aqui no signo de Leão, ela só vai fazer aspecto ali no fim do dia, às 18 horas e 17 minutos. Mas nesse dia, nessa segunda-feira, como eu falei para vocês no vídeo do céu da semana, que eu enviei no domingo, a gente tem Mercúrio conversando com os nodos e a gente tem a Vênus conversando com Urano. E o que isso traz para a gente, para esse dia? Primeiro que esse dia trouxe para a gente uma necessidade de mudança. Talvez a gente já tenha acordado com esse disparo de o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso fazer diferente? Aí a gente tem Mercúrio aqui conversando com Júpiter também. Então as ideias borbulhando na nossa cabeça, muita informação, talvez muitas pessoas entrando em contato com a gente, mas também esse aspecto aqui, ele fala de uma busca interior, de um questionamento, de entender, dar sentido às coisas internas. E aí a gente tem logo depois Mercúrio, agora aqui no meio da tarde, Mercúrio está conversando com os nodos, e Mercúrio conversando em sexto com o nodo sul e em trígono com o nodo norte é maravilhoso, porque ele está indicando o caminho. A gente está tendo a oportunidade de entender o que precisamos soltar e como precisamos agir para fazer essas mudanças, para alcançar aquilo que a gente conseguiu compreender. E a Vênus aqui, ela já está sentindo essa oposição de Plutão. Então a gente está com aquele chamado interno mesmo, sabe? Alguma coisa eu preciso fazer, algum fim eu preciso colocar, eu preciso renascer, eu preciso superar algumas questões, mas tudo começa com a gente. Então a Lua aqui no signo de Leão está alimentando, de certa forma, essa energia que nos motiva para trabalhar aquilo que é importante para a gente. E aí a Lua faz quadratura a Marte, aí às 18 horas e 17 minutos. E ao mesmo tempo a Lua vai conversar em trígono com Quiron. A Lua em quadratura com Marte, obviamente nesse fim do dia é importante tomar um certo cuidado, porque a gente pode de repente ter algum impulso para algum gasto, pode ser que a gente tenha um pouco de impaciência com algumas pessoas, é ter cuidado com a pressa, porque a pressa aqui pode ser sim inimiga da perfeição. Mas com a Lua conversando com Quiron, é válido a gente perceber o porquê que a gente está se incomodando tanto com algumas pessoas, com algumas coisas. O porquê que a gente está querendo ter pressa, por que a gente quer ter um tipo de resultado tão rápido, por que a gente não está tendo paciência, por que a gente não está tendo a energia taurina, que pede para que a gente faça de uma forma segura, constante, mas bem feita. Então essa energia está aí para essa segunda-feira, mas é muito boa essa energia. Aí a gente vai para o dia 9, terça-feira, em que ainda na madrugada a Lua aqui no signo de Leão, ela vai fazer quadratura com Urano. Então no fim da segunda-feira e no decorrer do amanhecer da terça-feira, talvez a gente durma com aquele incômodo, com aquela feridinha sendo tocada, com aquelas perguntas na cabeça. Por que isso me incomodou? Como eu faço para trabalhar isso dentro de mim? Como eu faço para superar essas questões dentro de mim? E aí a Lua fazendo quadratura a Urano é aquele desafio da gente tentar olhar as coisas por um outro ângulo, através de uma nova perspectiva. Porque a resposta pode estar onde a gente menos imagina, justamente naquele ângulo que a gente não costuma olhar. E aí essa energia vai até as 10 horas da manhã, 10h47, que é quando a Lua entra no signo de Virgem. E a Lua entrando no signo de Virgem, da lunação canceriana, nessa fase nova, é muito boa, porque a energia de terra e a energia de água se combinam bem, um alimenta o outro. Então a Lua em Virgem, já aí quase chegando no período da tarde, talvez a gente tenha uma necessidade de começar a organizar, a compreender e a organizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas lembranças, tudo aquilo que está borbulhando dentro da gente de emoções, tudo aquilo que foi remexido, tanto no final da segunda-feira como na terça-feira, como no período da manhã e da madrugada da terça-feira, a gente foi mexido. E a Lua entrando no signo de Virgem ajuda a gente a fazer alguma coisa a respeito. E a primeira coisa é, primeiro vamos entender o que está acontecendo no meu campo interno, nas minhas emoções, nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, no sentido que eu estou dando para as coisas. Então é bacana porque a gente vai ter esse chamado para tentar organizar, fazer uma limpa, buscar caminhos que possam resolver os problemas que a gente está tendo, as dificuldades. É simplificar, né? A energia virginiana, ela simplifica, então muito bom. E aí
nesse mesmo dia, Júpiter vai conversar aí com os nodos, só que em trígono com o nó do sul. E é como eu falei para vocês no outro vídeo, que eu falei para vocês no domingo. Júpiter aí conversando em trígono com o nó do sul, com a Lua aqui no signo de Virgem, gente, é um período maravilhoso para realmente transmutar e faxinar esses campos que a gente está percebendo um ciclo que a gente nunca encerra. Muitas vezes por insistência, por apego, e aquilo não está trazendo mais resultado para a gente. E essa terça-feira ela está maravilhosa para a gente conseguir começar a soltar essas energias, a fazer uma limpa, a faxinar mesmo o nosso campo. Mas aqui o interessante é que Júpiter ele fala de compreensão, de enxergar um quadro maior. É como se a gente se afastasse do problema e conseguisse ver para onde que isso está nos levando. Então a gente se afasta, a gente tem uma visão mais ampla daquela questão, a gente consegue ver para onde isso está nos levando, e aí vem a Lua em Virgem que traz o detalhamento para a gente. Então a gente vai lá e corta exatamente as cordas, as teias. Lembra que a gente tem aqui o arcano da semana? Então essa Lua em Virgem vai ajudar a gente a ir lá e cortar precisamente aonde precisa ser cortado. E lembrando que a energia de Júpiter vai dar essa visão geral para a gente. A gente vai conseguir entender o que é que está nos amarrando. Então a terça-feira aí está maravilhosa para isso. Então a gente vai ter essa ajuda, mas ainda aqui com a Lua no signo de Virgem, ela vai fazer quadratura a Júpiter. Então Júpiter vai estar lá conversando com o nó do sul e o nó do norte, mas a Lua vai fazer quadratura. E por que a Lua está fazendo essa quadratura justamente nesse momento? Porque é um desafio para a gente. O desafio aí está sendo justamente a gente ter coragem e entendimento através das nossas crenças, que são aquelas coisinhas que precisam ser cortadas. Então, é um aspecto de quadratura de 90 graus, é como se essa Lua ela estivesse na fase crescente em relação a Júpiter. Então, é agir para cortar, agir para limpar, agir para faxinar. Então, na quarta-feira, no dia 10, a gente vai ter essa quadratura aí ocorrendo junto com Júpiter conversando com os nodos. E vocês já perceberam que os nodos e Júpiter estão conversando há bastante tempo, que eu já estou falando isso desde a semana passada, né? Desse aspecto aqui, né? Então a gente vai ter esse aspecto de desafio que vai chacoalhar a gente, vai tirar a gente de uma zona de conforto. É importante fazer alguma coisa para que a gente não seja esmagado por aquilo que a gente está percebendo que não está legal, tá bom? Agora, aqui, nesse aspecto aqui de Lua quadrando aí Júpiter, na nossa vida cotidiana, quarta-feira é um dia que é muito importante tomar cuidado com fofoca, intrigas, mentiras, pessoas contando historinhas para você, instigando uma intriga, colocando outras pessoas no meio, contando histórias que se você acreditar de primeira pode ser que você se prejudique. Ou seja, aqui na quarta-feira, preste atenção às fofocas, às notícias que têm o objetivo de trazer intriga, de trazer desconforto. É um dia que as pessoas podem criticar demais, apontar questões demais, ou a gente pode acordar muito crítico também e às vezes utilizar os meios de comunicação para criticar, para fazer um comentário maldoso aqui ou uma questãozinha ali, fazer brincadeirinhas sem graça, piada que não cabe. Ou seja, prestem atenção aí porque pode ser que essa quarta-feira traga essa energia, tá? Aí na quinta-feira, dia 11, a Lua aqui ainda no signo de Virgem, ela vai fazer uma conversa lindíssima com o Sol. Mas antes disso a gente tem o Sol fazendo um trígono lindíssimo com Saturno em Peixes. Mas a Lua vai fazer uma oposição a Saturno. Então a gente tem esse jogo aqui, olha. Muito interessante. E além disso, a gente ainda tem a Lua também conversando com Marte em trígono. E também Urano, tá? E aí a gente tem na quinta-feira a Vênus conversando com Netuno. O que tem nessa... É tanta coisa nessa quinta-feira, gente, que é o dia justamente que a Vênus entra no signo de Leão, no dia 11, às 13 horas e 18 minutos, mas antes disso tem muita energia no céu. E o que é essa energia? Primeiro, é um dia extremamente produtivo, é um dia em que você pode resolver um monte de questão da sua vida. Se você quer organizar suas finanças, se você precisa administrar as suas contas, a sua casa, os assuntos da sua família, os assuntos relacionados a filhos, assuntos relacionados a funcionários empregados, assuntos relacionados a contratos, documentos que precisam ser assinados, organizar tudo isso e colocar em prática e tomar atitudes e ações inovadoras. Ou seja, se você quiser inovar, esse dia está muito bom para isso. Mas o que esses aspectos em Peixes estão pedindo? Primeiro, que a
Lua vai fazer oposição a Saturno, mas Netuno está conversando lindamente com a Vênus aqui nos últimos graus de Câncer. Esse dia, ele tá um dia em que a gente pode focar muito no fazer, focar muito na matéria, prestar muita atenção e talvez não perceber o que está acontecendo ao nosso redor. O desafio aqui é, por mais que você esteja focado e fazendo o que precisa ser feito, ou que você está olhando para os seus interesses com muito afinco e com muito foco, existe um outro campo que precisa de atenção. E esse campo é, primeiro, o seu desgaste emocional, o seu desgaste mental, preocupações demais. De repente você está ali calculando as coisas, se preocupando e foca no problema e não foca na solução. E não respira, não olha para o céu, não dá um passo para trás para poder diminuir essa frequência mental e observar o que está acontecendo ali para ver se encontra uma solução. O início dessa quinta-feira, talvez a gente fique muito focado nos problemas, e só nos problemas, e foco nos problemas, quando na verdade existe uma energia nesse dia que está trazendo soluções para a gente. E a gente não precisa focar só nos problemas, a gente pode entender aonde que estão esses problemas, mas se a gente respirar e olhar de forma mais ampla, talvez a gente consiga ver as soluções. Então essa quinta-feira, primeiro que ela está pedindo para que a gente não fique muito bitolado, muito preso, porque aí a gente pode perder energia, ficar exausto, sentir um cansaço enorme e talvez a gente tenha que repor toda essa energia depois. Aí a Vênus entra no signo de Leão e a Vênus no signo de Leão, gente, é maravilhosa. Eu deixei aí na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz falando sobre a Vênus no signo de Leão. Se vocês quiserem entender essa energia, ela é maravilhosa. Vênus no signo de Leão é maravilhoso para a gente trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, para que a gente cuide um pouco da gente, para que a gente reacenda o romantismo na nossa vida. Então, tá aí, maravilhoso. E aí a Vênus entrando aqui, a Lua ainda aqui no signo de Virgem vai fazer um trígono lindíssimo aí para Urano, mas vai fazer oposição a Netuno. Isso no fim do dia, aqui desse dia 11, até que às 23 horas a Lua entra no signo de Virgem. Então esse fim do dia aqui é aquilo, se a gente não tiver um equilíbrio entre aquilo que a gente está fazendo, o foco que a gente está dando, e se a gente não cuidar um pouco de respirar, de encontrar aquele tempinho para relaxar, para desanuviar, sabe? Quando a gente tira aquela lente de aumento que a gente está olhando só para aquele detalhe. Quando a gente consegue soltar um pouco essas lentes e enxergar um lugar mais amplo e respirar, talvez aqui a gente chegue nesse fim de dia exaustos, cansados mesmo. E é aí que está o desafio. Encontre o equilíbrio entre tudo aquilo que você tem que fazer, porque pode ser que muitas mudanças, algo que você tenha planejado, talvez não saia como você planejou, só que essas mudanças podem trazer aí uma perspectiva completamente nova, pode trazer inovações, de repente você venha conhecer coisas novas, mas ao mesmo tempo que todas essas mudanças, que tudo isso que está acontecendo nessa quinta-feira, toda essa agitação, todos esses trabalhos que a gente vai ter que fazer, no meio desse caminho é importante a gente parar e respirar, equilibrar, porque senão a gente pode ficar exausto. Aí a Lua entrando no signo de Libra, aí a gente vai para sexta-feira, 12 de julho. A Lua aqui no signo de Libra já conversa lindamente aí com a Vênus. E a Lua conversa em trígono com Plutão. Só que no meio disso a gente vai ter a Vênus fazendo oposição para Plutão. Isso tudo no período da manhã. Então o que a gente tem aí para sexta-feira? A Lua em Libra já está empoderando a gente. Está dizendo, olha, por mais que você sinta que você está meio por baixo, que existem pessoas e situações e grupos que não te aceitam, que te oprimem, pessoas que te chantagiam, existe muita malandragem, muita maldade no mundo. Esse aspecto aqui ele está dizendo para a gente, primeiro, confie em você. Não se deixe influenciar por tudo e por todos. Não se deixe levar por tudo que os outros julgam, apontam, criticam, como as pessoas e como os grupos nos avaliam. Aí aqui a Vênus fazendo oposição a Plutão, junto com a Lua aí conversando, isso mostra que a gente está se empoderando. A gente está tendo essa sensação de que eu dou conta do recado. Eu só preciso trabalhar as sombras dentro de mim, as sombras que me prejudicam, que me oprimem. São aquelas sombras que falam para mim que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora disso ou daquilo, que eu não sou merecedora do amor, do afeto, do romance, de um bom relacionamento.
São essas questões dentro da gente, que a gente está falando de lua, que esse dia está falando, acorde, não para as sombras que estão fora, mas para as sombras que estão dentro de você, porque são essas sombras que permitem que você aceite a sugestão externa daquilo que as pessoas veem refletido no que você, de repente, não aceita em si. Então esse dia, essa oposição de Vênus e Plutão, está trazendo uma energia muito mais para empoderamento do que para vítima de situações. É como se a gente desse uma volta por cima. É como se a gente estivesse renascendo como fênix poderosas, entende? Mas é muito importante a gente compreender o que está acontecendo dentro da gente, porque não é só enfrentar as sombras do lado de fora quando a gente acredita, no fundo, que essas sombras têm razão daquilo que elas estão dizendo sobre nós. Então o trabalho de transformação precisa acontecer dentro da gente, dentro dos nossos valores. É o seu auto-amor, é o seu autocuidado, é o seu auto-valor. Lembrando que a Lua, ela está no signo de Libra e a Vênus é o próprio dispositor da Lua. Então, a Lua vai conversar com Vênus, a Lua vai conversar com Plutão e Plutão está fazendo essa oposição a Vênus. Vocês veem que a Vênus e Lua aqui, ela está poderosa, por mais que Plutão tenha seu poder ali. Mas a Lua está conversando em trígono com esse Plutão também. Então, existe uma força aí. Aí a gente vai para o período da noite aí, em que a gente tem a Lua aqui fazendo, então, a conjunção com o nó do sul e oposição ao nó do norte. Mas a Lua também vai conversar em trígono com Júpiter. Então, vocês veem que esse dia de Vênus em oposição a Plutão, até no final do dia a gente tem um aspecto muito favorável, muito otimista, de uma visão muito mais ampla, muito mais aberta do que aquela fechadinha, aquela quadradinha que a gente poderia ter. Então é como se a gente estivesse tendo respostas para as questões que a gente não quer carregar. E como a gente já vem com o nó do sul sendo tocado por Júpiter, então a gente está em uma semana de muita compreensão do que a gente precisa soltar. E ao mesmo tempo que Mercúrio está conversando já com o nó do norte, mostrando, indicando o caminho, o que precisa ser feito. Então essa energia está maravilhosa. E no início de sábado a gente ainda tem a Lua aqui no signo de Libra conversando com o Mercúrio aqui, sendo que a Lua está conversando ainda com Júpiter, a Lua está ainda fazendo conjunção com o nó do sul, oposição ao nó do norte. Júpiter está conversando aí com o nó do sul, com a Lua. Gente, sexta e sábado são dias de muito poder pessoal, de muito entendimento, de muita compreensão dos ciclos que estão se repetindo, do porquê que a gente está repetindo aquele ciclo, qual foi a lição que a gente não aprendeu ali. Então a gente pode finalmente mudar algumas atitudes. Marte já está próximo a Urano, já está quase em conjunção. Na segunda-feira, dia 15, a gente já vai ter a conjunção exata de Marte e Urano. Então a gente está mudando direções, a gente está começando a perceber o que precisa ser rompido. Os rompimentos estão aí e a direção que a gente precisa ir, porque Mercúrio está conversando com o nó do norte também. Então a gente está tendo essa compreensão do que fazer para que a gente não deixe aquele velho padrão continuar em looping eterno dentro das nossas vidas. Então pode ser que comece a ter um monte de corte aí. E aí a gente vai, nesse dia 13, no sábado, que é onde a gente tem a fase crescente, que é esse mapa que está aqui para vocês, e obviamente eu vou fazer o vídeo para vocês sobre essa fase crescente. E aí a gente tem a quadratura de Sol e Lua. E vocês veem que o ascendente vai estar em Aquário, que aciona Urano, e a gente tem o meio do céu em Escorpião, que aciona Marte. Esses doisinhos aqui, ó, para os brasileiros. Uau, né? Nada transformador, né? É uma fase crescente que não vai transformar nada, não vai mexer em nada, né? Imagina. É uma fase crescente muito delicada, muito poderosa e de muitos rompantes, de muitos rompimentos. E a gente vai precisar tomar cuidado com algumas questões, mas eu vou falar sobre isso no vídeo da Lua crescente para vocês, tá? E aí a gente termina a semana com a Lua, então fazendo oposição a Quiron. Aí essa Lua fazendo oposição a Quiron, que inclusive está aqui no mapa, sendo que a Lua vai estar aí fazendo quadratura para o Sol, Quiron está fazendo quadratura para o Sol. Essa energia de sábado também está tocando em nossas feridas e feridas que a gente precisa curar. Lembrando que a gente teve um eclipse lá no signo de Áries, em conjunção exata com Quiron. Nós estamos trabalhando as nossas feridas. E o Sol aqui, ele está fazendo agora uma quadratura
para esse ponto do eclipse, para esse Quirón aí que foi tocado pelo eclipse. Então é como se fosse a fase crescente também do eclipse que a gente teve no signo de Áries, em conjunção com Quirón. Tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, eu vou deixar aí no card de informações o papo que eu tive com vocês sobre o eclipse de Quirón. Vale a pena rever e perceber o que aconteceu nesses 3, 4 meses, o que aconteceu na sua vida, quais feridas foram curadas, quais feridas foram mexidas, como que você está compreendendo as suas feridas hoje, quais foram as mudanças que ocorreram através da percepção que você tem das suas feridas. Vale a pena olhar, tá? E aí a gente vai para domingo, aonde a Lua entra no signo de Escorpião, e aí a Lua em Escorpião vai fazer quadratura a Plutão e quadratura a Vênus. Aí a gente termina essa semana, sendo que na segunda-feira é quando a gente vai ter a conjunção exata de Urano e Marte em cima da estrela Algol. Gente, já ali no finalzinho do dia de sábado e domingo, é um dia muito delicado. É um dia que a gente pode ser bastante mexido, bastante chacoalhado. Talvez a gente passe por muitas provas, muitas crises podem vir, porque é como se a gente, principalmente para aquelas pessoas que estão com real dificuldade de soltar o nó do sul. Aquilo que está precisando soltar das energias de Libra, de relacionamentos, de apegos, de baixa autoestima, de baixo amor próprio, pessoas que se anulam, pessoas que se deixam levar por outras pessoas. Gente, tudo isso, a gente vai ser muito chacoalhado. Um momento de muita crise pode chegar para a gente, com toda essa configuração, principalmente com a conjunção de Marte e Urano. Porque essa conjunção vai acontecer com a Lua fazendo oposição a Marte e Urano. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, isso no dia 15, gente. Então, não tá fácil. A gente vai ter uma configuração no céu muito delicada. E essa conjunção vai pedir para a gente mudanças radicais. E caso a gente não entenda esse nó do sul, que a gente tem aí pelo menos 6 meses para resolver esses assuntos aqui. Porque os nodos, eles vão passar para Peixes e Virgem no início de 2025. E a gente já vai ter o primeiro eclipse ocorrendo no signo de Peixes. Ou seja, já é o chamado, já é aquele teaser, sabe? Os trailers, para dizer o que vai ser da humanidade quando os nodos mudarem para Peixes e Virgem. Então a gente tem 6 meses realmente para perceber o que a gente precisa soltar aqui e para onde a humanidade tem que ir, que é o nodo norte, no signo de Áries. Lembrando que Marte é o dispositor do nó do norte, mas Marte está no signo de Touro, que tem a regência a Vênus, que está aqui nessa quadratura aqui, olha, em T. Né? Então, a partir de domingo, já se preparem, porque muitas coisas vão ser remexidas, muitas reviravoltas, muitas surpresas, muitas questões vão começar a acontecer. E muitas revelações também, porque a gente está aí com Lua em Escorpião. Então essa conjunção vai ter mais ou menos esse mapa aí, que está aí para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo do céu da semana, falando aí dos dias, dia a dia para vocês. Eu desejo para todos vocês uma ótima semana, lembrando que tem a parte 1 desse vídeo. Se você não pegou a parte 1, ela tá muito bacana, porque ali eu falo um pouquinho sobre a energia geral dessa semana. E vale a pena ouvir para de repente refletir, tá bom? Que eu vou deixar aí no card de informações. Combinado? Um beijo para vocês. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam, de deixar o comentário aí embaixo. E lembrando, essa tabela tá lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que está aqui, minhas próprias redes sociais. Lembre-se de se inscrever, de acionar o sininho, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí para vocês, tá bom? Um beijo grande para todos. Lembrando que eu estou deixando os vídeos de referência para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve, começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.